dando a Ele a honra, a glória, o louvor. Soberano Pai, bendito Deus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que nos concedido de estar aqui na Tua casa para bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Deus Santo, Deus tremendo, reconhecemos que não há outro semelhante a Ti, Deus tão magnífico, Deus tão grandioso, tão majestoso como Tu. Deus amado, apresentamos assim, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Vem com o Teu Espírito Santo, com o Teu bálsamo, ó Deus, tratar das nossas feridas, trazer, ó Pai, libertação, trazer, ó Deus, compreensão da Tua santa e maravilhosa vontade. Revela-se a nós, trazendo a clareza, o entendimento, o discernimento necessário para compreendermos a Tua vontade e termos uma resposta positiva em relação, ó Deus, à Tua palavra. Pai Santo, ó Deus, enche nossos lábios de louvor que exalta o Teu nome, enche nosso coração de gratidão, de amor. Ó Deus amado, rogamos a Tua bênção por esta comunidade, rogamos a Tua bênção por cada família aqui representada. Ó Deus, abençoa sim o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa sim as nossas vidas. É no nome de Jesus, ó Deus, eu te rogo, por fé te agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar ao nome do Senhor. Convido a sentença que nós estamos louvando ao nome do Senhor. Graças a Deus,
Tu és grande, ó Deus, que não há outro Deus, ó Deus, como o Senhor. Ó Pai querido, visita, Senhor, cada um que chegou, visita esse lugar de oração, Senhor. Não permita, ó Pai, que possamos sair daqui como chegamos, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos encher esta noite, ó Pai, e possamos, ó Deus, sentir, ó Deus, o prazer, ó Deus, de estar na Tua casa, Senhor. Somente eu diz, ó Pai, que mais vale um dia, ó Deus, ó Deus, mais aqui em outros lugares, ó Pai. E muito obrigado, Deus, por esse privilégio, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, unidos, ó Deus, para te bendizer, para te glorificar. Recebe, Senhor, o nosso louvor esta noite. Ao vestuário, porque não deixa ansiosos, olhai para os filhos,
tirar muito mais a nós, homens de pequena fé. Não depois inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas a gente procura. De certo, vosso Pai Celestial nem sabe que necessidade de todas estas coisas. Mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não, verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu corpo. Amém. Então que possamos, né, guardar esta palavra no nosso coração, para que nós não possamos pegar com o Senhor. Pedir ao Senhor que nos ensine, né, a descansar nele, sabe? Não é fácil. Não é fácil você viver colocando o Senhor, né, como centro de todas as coisas. Às vezes a gente diz que coloca, mas às vezes a gente quer seguir, quer fazer, né, acha que o Senhor está demorando, mas o Senhor nos diz que possamos descansar, né, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós. Que possamos, né, buscar o Senhor e viver cada dia na dependência do Senhor. Amém? Então vamos adorar o Senhor com hino, porque como digo, Deus sabe. Eu não sei se os irmãos conhecem muita coisa deste hino, mas eu acho que os mais antigos já conheceram essa coisa. Você possa me repetir, né, lá no texto.
digno de louvor. A cidade do nosso Deus está sobre nós. A alegria de toda a terra. Cidade do nosso Deus está longe.
em nome do nosso Deus. Ainda queria ler uma passagem que se encontra no livro de Salmo 34, versículos 8 e 9, que assim diz a palavra do Senhor: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Que possamos a cada dia das nossas vidas termos o desejo de louvar e de servir ao nome soberano do nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, é com muita gratidão, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, ó Deus, na Tua doce e maravilhosa presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, até aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de Te servir, ó Pai, de todo o nosso coração. Aqui estamos, ó Senhor, para expressarmos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus. Recebe, Pai, essa noite a nossa adoração em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Aqui estamos, ó Senhor, para expressar o nosso amor, tua vida que hoje
Só apenas um versículo da gente. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Esse versículo, irmãos, eu uso muito ele, muitas das vezes que a gente passa por dificuldades. Provérbios 24, 10. Amém? Diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vou repetir: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Irmãos, esse versículo ele é muito importante para as nossas vidas. Um tempo atrás, eu lembro que um tempo atrás, a medicina ela fez um estudo sobre o pessoal do câncer e eles colocaram uns palhaços para arrumar o pessoal que fazia o tratamento do câncer. Irmãozinho, ali naquele tratamento, eles descobriram que a motivação, que aquelas crianças vendo aquele movimento de palhaços, de brincadeiras, ali aumentava mais a possibilidade positiva do tratamento. Só que antes da medicina descobrir isso, a Bíblia já dizia que, como o próprio Salomão diz, se você vacila, ou seja, aqui ele está querendo dizer que se você se mostrar fraco, no dia da angústia, no dia da dificuldade, a nossa força ela será pequena. É isso? E a gente vê, irmãos, muitas pessoas elas colocando dificuldade em tudo, muitas pessoas murmurando por tudo, muitas pessoas reclamando por causa disso, daquilo, mas muitas das vezes nós não nos lembramos que temos esses versículos que nos faz aumentar a nossa força, a nossa confiança em Deus, que se nós olharmos para Jesus, com certeza, irmãos, enfrentaremos a dificuldade com mais vigor, com mais força, porque sabemos que Jesus está conosco. E a irmã leu agora um versículo, o número 34, eu achei muito interessante, foi o 34 que a irmã leu, foi? Eu achei muito interessante, irmãos, essa partezinha do 3 a 5. E ele me respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ter uma ótica totalmente diferente. A Bíblia ela diz que a tristeza, operando no mundo, ela opera morte para a morte, mas a tristeza operando Deus opera arrependimento. Então que nós possamos nos fortalecer na palavra do Senhor, lermos e meditar. Com certeza ela tem algo novo a falar para nós. Amém. Agradeço. Irmãos
4, do 35 em diante. Marcos 4, do 35 em diante. Desde já quero agradecer assim, a oportunidade na qual tem sido nos dada. Gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o São Marcos nos deixou através da sua palavra. 4,35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, essa palavra, ela traz uma grande responsabilidade para as nossas vidas como servo do Senhor, porque quando Jesus ele foi abordado por pessoas não comuns, seus discípulos, pessoas que tiveram andando temporariamente com ele, vendo o que ele tinha feito, os milagres que ele tinha realizado, tudo aquilo que o próprio Jesus tinha feito. Mas mesmo assim, quando eu estava aqui ouvindo aquele louvor de Ave Maria, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar em Jesus. E aqueles discípulos não confiaram, eles têm medo. É bem provável que a gente tem que entender, a gente tem isso em nossos corações, em nossa mente, que nós não estaremos aqui para sempre. Não sabemos o amanhã, mas com certeza cada um vai durar 50 anos, outros 60, outros até 100 anos. Mas um dia vai partir. E essa partida precisamos estar vigilantes para que nós possamos alcançar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, aqueles discípulos, eles viram tudo que Jesus tinha praticado. E aí ele pergunta: aonde está a fé de vocês? Como tem sido a sua fé? Como tem sido a nossa fé, homens e mulheres de Deus? Através da palavra daquele que veio para salvar e resgatar e transformar a vida para ter uma vida eterna. Então precisamos ter essa consciência. E Marcos, ele escrevendo essa palavra, ele nos traz uma grande responsabilidade do quanto nós precisamos desta fé através da pessoa de Cristo Jesus. É bem provável que nós somos limitados porque nós somos fracos, como o irmão acabou de ler aqui. Mas é essa fraqueza que nós precisamos entender de que precisamos buscar confiança, como a Renata falou no seu nome. Precisamos confiar em Jesus Cristo. Precisamos ter a certeza e a convicção de que se todo momento nós enfrentamos dificuldades, cada um com seus problemas, cada um com suas tempestades, mas sabemos nós que cada um, se ele tiver fé, ou se ela tiver fé, e a consciência na pessoa de Jesus Cristo, vai vencer, porque o nosso mundo não é esse aqui. O nosso mundo é celestial, amém? Desde já eu quero agradecer a Senhor a oportunidade que nos foi facultada de passar assim a palavra para o nosso diácono e irmão Pérez, que nos dará a mensagem da palavra de Deus. Mas algum irmão precisa vir a oportunidade, está doido para
para cantar, para pregar, para negócio, esse cara está sempre. Amém? Essa noite eu postei até no grupo aqui da congregação. Nós iremos falar sobre a formiga. Provérbios 6, 6 a 8. Provérbios 6, 6 a 8. O escritor de Eclesiastes, ele faz menção exatamente desse insetozinho. Esse inseto muito interessante. Provérbios 6, do 6 ao 8. O que é que a gente pode aprender com a formiga? Ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele está tipo preguiçoso, né? Mas a gente matar o pessoal, né? Aí a formiga que é mais atraente, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhe para seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta os seus mantimentos. Vamos orar ao Senhor? Soberano Pai, querido Deus, eu te agradeço sim pela tua palavra que acabamos de ler, reconhecendo, Deus, que sem a direção do teu Espírito Santo, sem, ó Deus, o teu agir em nossos corações, não faz nenhum sentido tudo aquilo que fazemos. Por isso rogamos que o teu Espírito conduz nossos corações e nossas vidas, assim no centro da tua vontade, dando a luz necessária, a compreensão necessária para entender a tua vontade e o teu querer para conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. A formiga, ele é um insetozinho, para muitos tem até como uma praga, né, que ataca as lavouras, ataca nossas casas, nossos lares, ataca as pessoas, né, são assoladas, né, com a formiga, esse negócio de formiga. E formiga é um inseto que se encontra praticamente em todo mundo, em todo o planeta. Você vai encontrar a formiga. A formiga ela é considerada uma praga nesses ambientes em que o homem há uma alteração por parte do homem. Porque na própria natureza em si, no ecossistema, né, ela tem uma funcionalidade muito importante, tanto na fertilização do solo, como no combate de outras pragas. O ecossistema, ele se completa, né? Então quando o homem ele altera esse ecossistema, com certeza os problemas eles acontecem. Há catalogado assim, pelos estudiosos mais de 12 mil espécies de formiga diferentes. Não sei como é que a pessoa tem paciência para catalogar 12 mil espécies de formiga no mundo. Mas assim, que é catalogado. Acredita-se que é mais de 18 mil espécies de formiga no mundo. É muito falta de fazer, né? Assim, ficar olhando espécies. É formiga de formiga. É muito formiga para o cabo examinar, para o cabo ver e tudo. É falta de fazer, né? Mas assim, essa função interessante, que essa função, com o homem, essa curiosidade, esse trabalho que o homem tem, foi dado por Deus, né? Lá no Jardim do Éden, a função de Adão era dar nome, né? Os bichos, né? Até hoje, né? O homem continua ainda trabalhando nisso, né? Dando nome para o bicho, e encontra tanto bicho para dar nome, né? É tanta cor para dar nome aí, é tanta espécie diferente, é uma vastidão, sabe? O nosso planeta, né? Na terra, no mar, no ar. Então, assim, é uma variedade tremenda, é um negócio assim que não tem nem como uma pessoa dessa, não sei como é que uma pessoa que estuda, ela chega a um ponto assim, achar que Deus não existe, porque a complexidade da vida é uma complexidade assim, cheia de tantos detalhes,
sabe, tanta coisa assim, que você diz assim, rapaz, não tem como isso tudo surgir do acaso. Mas o que a gente pode aprender? Porque no versículo que ele diz o seguinte: olha para o seu caminho e ser sábio. O escritor de Eclesiastes, Salomão, do provérbio Salomão, ele nos orienta aqui, dizendo o seguinte: olha, vocês olhem para a vida desse servo e você vai ser uma pessoa sábia. Primeira coisa que nós podemos observar é que a palavra própria já diz que elas são animais pequenos, animais muito pequenos, mas são animais muito fortes. O irmão leu aqui exatamente sobre esse problema de você ser molenga no dia da adversidade. Está em meio à adversidade, está em meio à luta, e você está corpo mole. Está com problema, está com dificuldade, e você sabe que eu me engano. Né? Tem gente que adora acontecer alguma coisinha, se lamentar, se queixar da vida, se mostrar, sabe? Mas é muito difícil as coisas é muito, sabe? Aí começar a contar miséria, contar exatamente, sabe? A dificuldade, os problemas, e ficar se queixando, sabe? Reclamando da vida, se fazendo de pobre coitado, de miserável, porque o pessoal se compadecer, porque todo mundo se compadece com miserável, né? Quer ver o pessoal, ver quem é, na realidade, que gosta de você, começa a prosperar, começa as coisas a dar certo para você. Você vai ver quem é que, na realidade, gosta de você. Porque assim, se compadecer com o miserável, todo mundo se compadece. Até o inimigo se compadece com o miserável. Tá? Mas vai as coisas começar a dar certo para você, você vai ver quem é que gosta de você mesmo e quem é que não gosta. Lá em Provérbios 30, 25, e diz assim: as formigas não são povo forte, todavia, no verão prepara a sua comida. Em outra versão diz assim: as formigas não são um povo impotente. Então, a formiga são uns animaizinhos fracos, são uns animaizinhos pequenos, mas em que elas veem em si muito mais do que elas são. Para você ter uma ideia, uma formiga, para buscar comida, ela pode andar uns 300 metros. Você diz, 300 metros não é essas coisas todas, né, para buscar comida. Mas assim, proporcional ao tamanho dela e os 300 metros, é a mesma coisa que você dizer o seguinte: vai vamos chegar para a esposa e dizer assim: rapaz, eu vou comprar comida lá em Madalena, a pé, né? Vou comprar lá comida em Madalena, volto já. É a mesma proporção. É a mesma proporção. O interessante é que ela carrega 7 vezes o seu próprio peso. É semelhante, deixa eu ver aqui, de que ele talvez pese uns 80 quilos. 73, 73. 73 quando você tinha o quê? Tinha uns 30 anos, né? É mesmo. Agora aí eu sei que ele está dos 80, 85 para 90. Mas, digamos assim, uma pessoa que é normal, assim, 80 quilos, né? 80 quilos, para mim ficar normal, né? 85 é normal. Uma pessoa dessa pegar e querer pegar mais de meia tonelada, carregar mais de meia tonelada, uns 500 a 600 quilos. Né? Então, assim, é uma força extraordinária que um pequeno inseto, algo tão pequeno, mas que na realidade ele se torna tão forte. As formigas não são semelhantes a nós, ele não tem essa questão de assim, isso aí é pesado demais, isso aí é forte demais, isso aí não dá para mim. Não existe isso. Se ela vê lá o negócio, pegar, se não conseguir, ela vai chamar as outras, vai, e não tem esse negócio não. Né? Não tem esse negócio assim, não vai dar para dar, não, junta no máximo que for, para poder exatamente conduzir, sabe? Insetos, João Medonha, aquela rua de formiga carregando. Ali porque uma tentou primeiro. Uma chegou e
tentou botar na cabeça, mas é porque não deu certo ela carregar. Não tinha possibilidade dela carregar. Mas com certeza uma tentou. A primeira que encontrou, ela tentou carregar. Mas porque não deu certo, a gente começou a chamar. Até chegar ao ponto delas poderem carregar. Irmão, nós precisamos também entender e compreender. Evidentemente que nós somos revestidos de tantas fraquezas, tantas limitações, temos tantos problemas, carregamos tantos problemas, temos muitas dificuldades na nossa vida e somos muito limitados na nossa vida. Mas uma coisa nós precisamos entender: em que em Deus nós somos fortes. Em Deus nós somos fortes. Joel diz lá em Joel 3:10 assim: ó, digo fraco, eu sou forte. Efésios 3:20, eles dizem que Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos, imaginamos. O Deus em que nós temos é um Deus em que não há limites para Ele. Lá em Lucas diz exatamente isso, em que não há nada impossível para Deus. Mas a gente precisa entender que a nossa força está em Deus, não é nós mesmos, não é a nossa capacidade, não vem de nós, é o agir de Deus em nós. E quando nós compreendemos exatamente em que Deus, ele é toda a fonte de tudo aquilo que precisamos, e nós nos apegamos a Ele, e nós confiamos nele, e nós depositamos a nossa vida inteiramente nele, não há limites para a nossa vida, não há limite para nós, não há limite mesmo. Mas isso é sério mesmo, isso não é uma palavrinha assim, sabe? Não, é porque não há limite. Porque diante de Deus não importa se você é criança, se você é velho, sabe, se você é aleijado, se você, sabe, é incapaz de alguma coisa, não importa diante de Deus. É só você olhar para as pessoas em que Deus realizou grandes coisas na vida dela, pessoas em que faz parte da história. Não tem nenhuma pessoa perfeita, não tem, você não encontra exatamente nenhuma pessoa perfeita. A grande parte das pessoas, elas olharam para dentro de si e disseram: eu não tenho condições, eu sou incapaz, eu sou como uma criança, minha família é pobre, sabe, eu sou gago, eu não sei falar direito, como é que eu vou fazer isso? Sabe, pessoas em que até caíram e erraram em meio à caminhada, em meio ao processo, caiu e falhou, mas mesmo assim, se voltou-se para Deus, e Deus realizou grandes coisas na vida dessas pessoas. Precisamos entender e conhecer o Deus que nós temos. Um Deus todo poderoso. Um Deus em que realiza milagres e maravilhas. Outra característica das formigas: elas são trabalhadoras. O próprio texto aqui, a ênfase do texto é exatamente a preguiça. Se você ler os outros versículos, você vai falar exatamente sobre a improsperidade, sabe, a insuficiência daqueles que são preguiçosos, aqueles que dormem demais, aqueles, sabe, que se entregam exatamente à sua própria cama, se entregam exatamente à sua própria preguiça, como não chegarão a lugar nenhum, como não farão nada na vida. Então, quando você olha para a formiga, é um inseto muito trabalhador. Tem um ditado que diz: enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha. O versículo 8, ele fala em que o trabalho principal dela é exatamente no verão. Essa questão do verão, ela tem um contexto mais, digamos, regional, geográfico, né? Porque a gente tem o verão aqui é só tem duas estações aqui, né, na nossa realidade, né? O que a gente chama de inverno e o que a gente chama de verão, né? Outono, primavera, esse negócio aqui não é bem. Mas assim, para quem, nos locais em que isso tem bem definido, cara, o inverno, no caso aqui a gente é chuvoso, o inverno é um período muito frio em que ninguém nem consegue trabalhar.
não consegue trabalhar, não consegue plantar, não dá nada. Então, é como se fosse o inverno, na realidade deles, é como se fosse o nosso verão. E as pessoas não podem fazer nada no verão, porque é sol quente demais, e não tem água, não nasce nada, não produz nada. Né? Você tem que aqui a gente tem que se precaver exatamente no inverno, para plantar alguma coisa, colher alguma coisa, para poder aguentar o verão, período de seca, juntar água, juntar tudo, né, para já aguentar exatamente o período do verão. Só que aqui a realidade aqui, por isso que ele fala verão, é exatamente porque é o contrário aqui. A realidade aqui é o contrário. Né? O verão aqui é exatamente o período de trabalho, de produção, né? Porque o período de inverno fica tudo incluído dentro de casa, né, com frio, né, porque não tem nem condição nem sair de casa. Né? Porque o frio é muito grande, não tem condição de, não planta nada, não colhe nada, não faz nada. Mas as formigas, elas têm essa característica. Exatamente trabalham exatamente nesse período, juntando, né, se precavendo, juntando alimentos para suportar exatamente o tempo de escassez. O escritor, o próprio Salomão, que ele escreveu no Eclesiastes, ele fala sobre isso, que há tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Há tempo para tudo na vida. E a gente precisa estar muito atento ao tempo. Porque o tempo passa, irmão, e não volta. Sabe? A oportunidade que você perde, ela pode ser única. Pode ser que você tenha uma segunda chance, uma terceira e quarta. Mas tem muitas oportunidades na vida em que elas são únicas. Se você não plantou na hora certa, nesse ano, pronto, acabou. Esse ano não deu mais para você. Não adianta assim, agora eu esqueci de plantar, né? Vou plantar agora. Né? Já foi. Espere próxima vez, possa ser que dê certo. Mas esse ano para você não dá. Passou a oportunidade, passou o momento, perdeu, o trem passou, a carruagem já foi, né? Não dá mais, tem mais nem como correr atrás, tem que esperar agora o próximo, esperar a próxima oportunidade. Por isso, Eclesiastes 12:1 ele diz o seguinte, um recado muito importante, principalmente para os jovens, assim, ó, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que não tenha mais nele prazer algum. Oportunidade na vida, a grande oportunidade na vida, grande oportunidade na vida. Quantas pessoas vivem ainda lamentando porque perderam grandes oportunidades na vida? Lá em Salmos 90:12 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina a contar os nossos dias. Irmãos, nós temos algo precioso da parte de Deus, se chama vida, tempo. O nosso tempo está passando, e o que é que nós estamos fazendo exatamente com os nossos dias? Que tipo de investimento você está fazendo com os seus dias? Como você está investindo os seus dias? Você está desperdiçando a sua vida. Tudo na vida é uma questão de investimento. Se você não investe, se você não busca, se você não vai atrás, você não faz nada. Você não chega a lugar nenhum. Essa é a realidade da vida. Sabe, se você quer ser alguma coisa na vida, você precisa, sabe, se dedicar, precisa correr atrás, precisa estudar, precisa, sabe, você precisa investir em alguma coisa. Nada chega de mão beijada para ninguém. Normalmente. Algumas pessoas aí nasceram com a bunda virada para a lua. Mas, normalmente, a vida, ninguém recebe nada de graça. Isso custou caro. Se não custou para você, custou para outras pessoas. Outras pessoas derramaram suor, outras pessoas derramaram seu sangue, outras pessoas deram a sua vida. Assim é a nossa caminhada cristã. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, isso foi de graça. A salvação é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, mas custou caro para alguém. Jesus derramou o seu próprio sangue na cruz para exatamente nos trazer vida, para nos dar vida. É pelo mérito dele que nós recebemos de graça.
mas custou alto preço, preço de sangue, preço de vida, foi derramada para que nós tivéssemos vida, e precisamos valorizar isso, porque a maior condenação que um homem pode receber é exatamente rejeitar tamanha graça e tamanho favor da parte de Deus, é exatamente não fazer caso, não dar uma resposta positiva em relação a tão grande sacrifício de salvação na cruz do Calvário por cada um de nós. Interessante que a formiga, na hora que ela está trabalhando, ela sai para trabalhar, ela, no seu caminho, ela vai liberando um tipo de feromônio, um cheiro lá, um odor lá, que ela vai liberando exatamente pelo caminho que ela percorre, exatamente para as outras poderem seguir o mesmo caminho. É como se elas estivessem indicando exatamente onde tem alimento, para que as outras também sigam exatamente naquele mesmo caminho. Quando um encontra exatamente o alimento, então todas as outras seguem exatamente aquele odor lá, aquele aroma que ela soltou lá, que é algo assim que é comum entre elas, para seguir exatamente aquele caminho em que tem alimento, para que as outras possam assim buscar o seu próprio alimento. O que a gente pode aprender com isso? É muito comum entre os jovens eles quererem descobrir coisas novas e muitas vezes não seguem o conselho daqueles em que têm mais experiência do que eles. Muitas vezes deixam de seguir conselho dos seus pais, seguir conselho exatamente daqueles que já viveram situações semelhantes na sua vida, porque são pessoas em que se acham. Filho de Salomão, quando ele recebe o reino de Salomão, ele recebe o conselho dos anciões, as pessoas velhas, as pessoas experientes, e ele diz o seguinte: olha, alivia aí a mão aí, porque Salomão foi muito pesado, com imposto, com tudo, o pessoal está cansado. Estava trabalhando muito, construindo o templo, construindo muita coisa, que embora Davi tinha deixado muita coisa preparada, mas ele executou exatamente as grandes obras do templo e tudo mais. Isso foi pesado para o povo de trabalho, de imposto. Só que ele pega, começa a escutar exatamente os conselhos dos amiguinhos dele da infância, né? O jovenzinho lá. Assim, não, você tem que mostrar o nó aí, para mostrar que você tem autoridade, quem manda é você. E ele chega lá e diz: rapaz, meu dedo é mais pesado do que as costas do meu pai. E ele seguiu o conselho exatamente dos inexperientes. E o que aconteceu? Rachou o rei, dividiu o rei, dividiu o povo. Irmão, nós temos na Bíblia, nós temos a Bíblia, exemplo de. Aí você pode dizer assim: a Bíblia conta muito mau exemplo de muita gente. Por que não omitiram isso? Né? O cara era Davi, tem um cara assim, para mim, Davi é um cara, sabe assim, para mim, Davi, assim, no Antigo Testamento, para mim, ele é a maior figura para mim. Aí mostra exatamente assim, rasgado, assim, os problemas de Davi, as bobagens que Davi fez. Aí podia, para contar a história do herói, ficar bonitinho, porque ele é ocultado aquele negócio ali, né? Foi colocado aqui. Mas é por quê? Porque a Bíblia revela exatamente tantos erros das pessoas, para servir de exemplo para nós, para mostrar exatamente qual é o resultado de tudo isso. Qual é o resultado do pecado? O resultado do pecado sempre vai gerar morte, sempre vai gerar destruição, sempre vai dar errado, não vai dar certo. E não tem coisa melhor
porque você aprender exatamente com os outros. Você aprender com conselho, você aprender com o erro dos outros. Você vê a pessoa seguindo pelo caminho, vendo onde ela chegou, e você vai fazer a mesma coisa. Você vai seguir o mesmo caminho. É muita burrice. É ser alienado por completo. Então, quando nós temos exatamente pessoas que estão alinhando o nosso caminho, pessoas que estão dando exemplo, do jeito que tem mau exemplo, existe bom exemplo. Bom exemplo para ser seguido. Paulo chega a dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem bons exemplos para ser seguido. Porque a pessoa ela acerta um ponto e erra no outro. Mas siga o que a pessoa acerta. E não siga o que a pessoa errou. Simples assim. Porque você vai seguir a pessoa, se a pessoa errar, você erra também. Se a pessoa... Não existe isso não. A Bíblia diz que precisamos examinar tudo e rever o que é bom. Você tem que ter uma peneira, você tem que ter um filtro. Sabe? Você precisa ter exatamente isso que se chama discernimento. É discernir exatamente aquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que se aplica na sua vida e aquilo que não se aplica na sua vida. Nem tudo, irmão, que muitas vezes estão ensinando na igreja. Pode parecer mal para você, mas nem tudo que estão ensinando eu tenho um pouco de Deus não. Eu preciso de conhecimento da palavra, a minha vida está baseada na palavra, para não ser refém de homens. Refém de homens, de interesse humano, de vontade humana. Porque todos nós somos tentados a querer manipular as outras pessoas ao nosso bel prazer, aquilo que nós queremos. E se existe alguém que precisa ser cativo, não é religião, não é pastor, missionário, seja lá quem for, não é homens. As pessoas estão cativas a Cristo, a palavra de Cristo, a seguir Cristo. Porque quando estamos cativos a homens, quando os homens se diziam, nós não desviar junto com eles. Mas se a nossa fé está firmada em Deus, alicerçada em Deus, jamais nós vamos nos desviar. Jamais vamos ser abalados a nossa fé. Quando nós seguimos passos de outros, são sinais de prudência, de cuidado com a nossa própria vida. Tem outro detalhe também com relação à saída da formiga do seu trabalho, é que o centro da agonia lá das formigas, lá da colônia lá das formigas, tem um cheiro. Tem um cheiro. Em que, quanto mais distantes elas vão perdendo exatamente aquele cheiro. Quanto mais próximo, elas conseguem identificar exatamente a sua localização pelo cheiro que elas têm da colônia. Eu achei interessante isso, porque esta é uma realidade espiritual da nossa vida com Deus. A proporção que nós nos afastamos de Deus, nós vamos... Eu até cheguei a refletir uns dias atrás aqui sobre o aroma. Eu preguei lá na quadra, fui pregar lá sobre... Aqui eu preguei sobre o aroma agradável, né? Aí eu, para mudar a mensagem, assim, para criar o negócio para lá, eu veio falar sobre a caatinga, né? Para tirar a caatinga, né? Então, assim, a proporção que você vai se afastando de Deus, você vai perdendo o cheiro e vai pegando a caatinga, né? A caatinga do mundo, né? Você vai perdendo, e a Bíblia fala exatamente sobre
em que nós temos o aroma, nós liberamos o aroma de Cristo. Nós somos aroma agradável de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Enquanto para aqueles em que não querem saber de Deus, nós somos aroma de morte, acredita? Nós somos aroma de vida exatamente para aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Somos aroma de morte. Porque uma realidade na nossa vida, irmão, para quem não quer saber de Cristo, a mensagem que nós pregamos é exatamente a mensagem de morte. Porque se não aceitar Jesus como seu Salvador, vão para o inferno. A condenação está sobre essas pessoas. Então, não tem como exatamente haver assim, um bom senso, um consenso, uma harmonia entre a luz e as trevas. Por isso a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Jugo desigual, não sei se você conhece, jugo desigual é aquele, o pessoal antigamente usava assim, 2 bois, né, para puxar um arado, por exemplo. Aí botava aquele pau na cabeça dos 2 bois aqui, né, desempareado, e com a corda ou qualquer coisa aqui, o pau aqui, puxando aqui o negócio. Então, os 2 bois, eles precisavam, ou cavalo, né, usava também, você viu naqueles filmes, né, aquelas carruagens, com um bocado de cavalozinho assim, pareado um no outro, puxando uma carruagem, né? Daí vê, você já sei quantos cavalos, né, o motor do carro, né? É a força do cavalo. Mas eles precisam ter, não adianta, não tem como você pegar um cavalo e um jumento, botar assim no pau, o cavalo, ou um boi e um jumento. Não dá certo, sabe por quê? Porque o ritmo é diferente, sabe? Não tem alinhamento entre os dois. Não tem, sabe, vai ter uma bagunça ali, vai se quebrar ali, né? Um vai puxar o outro, um vai. Então não tem harmonia entre os dois. Então, por isso a Bíblia fala assim, olha, você precisa ter um jugo igual a outra pessoa, a questão do crente com o descrente. Não tem como, não tem união entre o crente e o descrente. Por quê? Porque um quer ir para a macumba, o outro quer ir para o culto, né? Um quer ir exatamente para a farra, né? O outro quer ir para o aniversário. Então assim, o negócio vai desandar. Então quando Deus ele orienta a gente com relação a algumas coisas, é porque Ele está querendo nos privar. Ele quer exatamente que nós não venhamos a sofrer. Quando obedecemos a palavra, mas pode dar certo para a nossa vida. Mas quando não dá errada, quando não ficar bagunçada, sabe? Depois de estar sofrendo, meu Deus, é o que? Meu filho, que é isso? É complicado demais. Outro que pode aprender com a formiga é a questão da organização das formigas. As formigas, cada uma, elas ocupam uma função. Se você for estudar exatamente isso mais minucioso, a formiga tem as crechezinhas, sabe, a maternidade, tem jardim, tem tudo, assim, bem organizado. São um negócio bem organizado. Ó, pra você ter ideia, como é que eles chamam assim? Uma colônia de formigas. Tem em torno, sabe o quê? Uns 3 milhões de formigas. Ó, uma cidade como Chernobyl tem 100 mil habitantes. Fortaleza, a capital daquela, só tem uns 2.600, acho que muito de 600, uns 2.600 e pouco milhões de pessoas. É só no formigueirinho velho, né? Só no formigueirinho velho tem mais de 3 milhões de formigas. Ou eu fui arrancar um matinho, tipo, ou tomei um susto, né? Eu olhei para os meus terrenos, mas estava vermelho, todos vermelho. Saí assim, sabe, assim, no desespero. Eu tenho certeza ali que acho que 1 milhão estava só no meu pé ali, de formiga, né? É um negócio assim, um bicho assim, muito organizado. Interessante que a organização delas, elas não consomem tudo que elas têm armazenado. As formigas, elas sabem exatamente se precaver exatamente para o dia da crise. Ela não espera vir a tempestade, não espera vir a escassez para poder elas juntar alimento. Ela não espera vir um dia mau para poder
sabe, passar pelo dia mal. Não, ela já está preparada exatamente para o dia mal. Elas têm uma capacidade, assim, diante de vir a tempestade, já se preparar para a tempestade. Ela está preparada exatamente para o momento mau, o momento difícil. O interessante é que o texto bíblico diz que o formigueiro não tem chefe. Não tem chefe. Olha, o Salomão aqui está falando, se não estou assim enganado, é quase uns 3.000 anos em relação a nós. Estudos recentes é que mostram exatamente que o formigueiro não tem, né, que o Paulo sabe que tem a rainha que comanda fogo e tal. Não tem chefe. Isso aqui Salomão já tinha visto, há uns 3 anos atrás Salomão já tinha observado isso aqui. Ela não tinha lá uma mandando nas outras lá, né? Vocês têm que fazer isso, né? Cada setor, uma lá comandando, fazendo, para poder elas fazerem as coisas. Mas um grupo altamente organizado. Um grupo totalmente proativo. Que não espera exatamente as coisas acontecerem. E outra coisa muito interessante é que um aspecto também da organização dela, que nem uma formiga ela faz sempre a mesma coisa. As abelhas já têm exatamente isso muito definido. Tem as operárias, tem aquelas que fazem uma coisa, faz outra e tal. Mas as formigas elas não são assim. Elas um dia estão fazendo uma coisa, outro dia estão fazendo outra atividade, como se outro dia ela fosse buscar alimento, outro dia ela está fazendo a limpeza do ninho dela lá e tal. E olha o que é que a palavra diz lá em Eclesiastes 9:10. Diz assim, ó, tudo quanto te vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Bom, esse versículo aqui, um versículo que eu tenho guardado muito no meu coração. Tenho guardado muito no meu coração esse versículo. Porque assim, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que eu ainda não me encontrei, sabe, assim, com relação a assim, rapaz, a sua função é essa. Seu papel é esse, a sua função é essa. Eu acredito que até hoje eu não sei ainda, eu estou assim. Mas uma coisa que eu tenho guardado no meu coração, sabe? Esse versículo é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração. Eu jamais posso ficar esperando, não, mas o meu que é o meu. Não, fazer o que tem que fazer. A mim pensando assim, mas eu não faço nada na igreja porque não tem exatamente o meu dom, não tem exatamente, sabe, espaço para mim. Mas e a história dele que ele conta é exatamente que ele chegou na igreja e disse assim, pastor, eu queria servir aqui na igreja. Mas eu não sei assim, o que é que eu vou fazer e tal. Eu vejo aí onde é que você se enquadra aí. E ele começou a ver os bancos da igreja meio mole, sabe? Aí começou a achar o bichinho, começou a achar os parafusos no banco da igreja. Né? Começou a fazer aquilo que estava vendo que era preciso fazer. Precisasse lavar o banheiro, ele lavava o banheiro, se precisasse fazer alguma coisa, ele fazia aquilo que ele via que estava precisando. E eu vou dizer uma coisa, eu já vi muita gente dizer o seguinte, porque essa igreja não evangeliza, porque essa igreja não ora, porque essa... Ele não ora porque você não ora. A igreja não evangeliza porque você não evangeliza, porque se você estivesse evangelizando, a igreja estaria evangelizando. Se você estivesse orando, a igreja estaria orando. Sim, sabe, se você estivesse cuidando dos órfãos, das viúvas, então a igreja estaria fazendo isso. A igreja não está fazendo é porque você não está fazendo. Ou você não faz parte da igreja? Ou você é apenas um espectador da igreja? Está apenas assistindo às coisas? Porque um sentimento que precisa haver em nosso coração é que nós somos exatamente a igreja. E nós precisamos estar em prontidão para realizar aquilo que precisa ser realizado. Para fazer aquilo que precisa ser feito. Não importa se
se você é a pessoa mais habilitada, se você é a pessoa menos habilitada. Eu normalmente digo o seguinte: rapaz, se não tem quem faça, eu sou o melhor. Se não tem ninguém que faça, se não tem ninguém que se dispõe, então o melhor sou eu. Não tem ninguém melhor que eu. Não importa as minhas capacitações, não importa o meu potencial, não importa. Eu sou o melhor. Não tem outro, eu sou o melhor. E em Deus, Deus é quem realiza todas as coisas assim em nós. O povo de Deus, irmão, precisa ser um povo organizado. Deus, ele não concorda com bagunça, não. As coisas de Deus precisam ser bem feitas. Precisa ser o melhor. Nós vamos dar o melhor. Porque é uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que a gente precisa entender, mas com bastante clareza mesmo. A perspectiva de Deus não é a perspectiva dos homens. De repente, você precisa entender em que a pessoa ela pode cantar o mais desafinado que você possa entender. Rapaz, essa pessoa não dá nada para a música. Porque essa pessoa canta ruim. Mas para Deus pode ser melhor o louvor dela do que da pessoa que está cantando aqui na frente afinal. Deus está tampando os ouvidos da pessoa que está cantando bem afinadinha aqui na frente, enquanto a pessoa que está lá gaguejando, gungunhando. Aqui é a coisa mais linda aos ouvidos de Deus. Sabe, Deus não, a perspectiva de Deus não é a nossa perspectiva. Sabe o que é que Deus vê de nós? Vê exatamente a intenção do nosso coração, vê exatamente o nosso esforço, a nossa fazer o melhor para Ele. Sabe, enquanto muitas pessoas não têm esforço nenhum para chegar aqui e tocar, tem uma pessoa que vai passar o dia todinho se esforçando exatamente para chegar aqui e tocar. E Deus contempla isso. Apresenta diante de Deus o tanto exatamente de dedicação, de amor, de buscar, querer o melhor, dar o melhor para Deus. Não é a qualidade que as pessoas classificam você. Não é a nota que as pessoas dão para você. Mas é como Deus está contemplando exatamente a sua vida. Deus, as coisas de Deus precisam ser com decência e com ordem, como diz lá em 1 Coríntios 14, 40. Mas precisa também ser de um coração grato diante de Deus. Quando ele fala com relação à nossa oferta a Deus, uma oferta, ofertamos a Ele, não deve ser por pressão, sabe? Por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. A alegria. Quando ele está falando de oferta, ele está falando de tudo. Porque tudo que nós oferecemos para Deus é oferta. Se você louva a Deus, é uma oferta que você está oferecendo a Deus. Se você se dedica o seu trabalho para Deus, é uma oferta que você está oferecendo a Deus. Então, todo o seu trabalho, todas as suas obras, tudo aquilo que você executa, tudo aquilo que você faz, precisa ser exatamente motivado pela alegria do seu coração. Lá em Coríntios dizem que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Outro fator muito interessante em relação à organização das famílias é exatamente o quanto elas se dedicam para defender aquilo que ela defender exatamente a sua colônia. Quanto elas procuram fazer para o crescimento. Você chegar e tacar os pés lá dentro do formigueiro, elas não vão medir esforço exatamente de pegar, de atacar.
E elas não vão pedir esforço para recuperar exatamente aquilo que você estragou. Vão se juntar todas elas em prol exatamente daquilo. A se dedicar exatamente à recuperação da sua coluna. Eu acho que falta muito isso em nós, quando olhamos para as coisas de Deus, a igreja de Deus, aquilo que é de Deus. Eu me recordo dias atrás que entrar lá na igreja lá e roubar as coisas lá, né? Os lá, umas coisinhas lá pela igreja lá. Uma mulher, acho que foi o Didi, que chegou falando assim para mim assim: mas como é que a pessoa pega e entra assim na casa de Deus, no coisa de Deus, para roubar as coisas de Deus? Isso pode ser um negócio assim, uma coisa muito ruim esse negócio. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque, na verdade, tudo que nós temos é de Deus. Se a pessoa roubou alguma coisa sua, é de Deus. Você apenas está cuidando. Você é apenas responsável. Aí tem muita diferença de roubar coisa sua e roubar uma coisa lá do templo. É porque lá do templo existem mais pessoas que são responsáveis. Assim, ó, o templo aqui, quem é responsável por isso aqui é de Deus. Quem quer algo que é de Deus, nós estamos roubando algo que estava nas nossas responsabilidades. Eu preciso me sentir roubado. Roubaram algo de mim. Então, esse sentimento é que deve existir exatamente em nós. A pessoa mexeu com a igreja, mexeu comigo. Eu sou a igreja. A pessoa falou mal do irmão, está falando mal de mim. Porque eu e ele somos um. É isso que a Bíblia diz. Eu e ele somos um. Então você está falando mal daquele que faz parte do mesmo corpo. Deve existir exatamente esse mesmo sentimento em cada um de nós. Porque foi isso que Jesus nos ensinou e que nós precisamos estar dispostos a dar a nossa própria vida pelos nossos irmãos. Assim como ele entregou a sua própria vida por nós, nós precisamos também. É 1 João 3,16. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que dimensão é essa, de você dar a sua própria vida pelos seus irmãos. Então assim, é algo que é meu. Eu preciso me sentir responsável, eu preciso cuidar, eu preciso dar a minha vida. Por isso. Porque se mexer com a igreja, está mexendo comigo. Se quiser destruir a igreja, não está querendo destruir comigo. O cuidado da igreja é o cuidado meu. Porque ele assim confiou a cada um de nós. Nós precisamos estar preparados para responder, para cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou, porque tudo pertence a Ele. Outros pontos vou deixar para o próximo sábado aqui. Ainda tem mais 3 pontos aqui ainda para falar. Acabou. Né? Mas fica para a próxima vez falar sobre o companheirismo, a persistência e o nome. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Pai, querido Deus, eu te dou graças por tudo que tens concedido e feito para conosco. E
nos dá entendimento, compreensão, coragem para assumir compromisso contigo, caminhar, jamais desistir da nossa caminhada. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos que aqui está. Dirige nossos passos, dirige a nossa vida, concedendo, Pai, uma semana abençoada na tua presença. Que paz, ó Deus, do